Atenção, torcedor santista! O que está acontecendo nos bastidores da Vila Belmiro promete mudar os rumos do nosso Santos de forma definitiva. Tem reforço que pode chegar no Peixão. Tem dirigente saindo, outros chegando, e pasmem, o próprio Neymar pai entrou em campo para ajudar nessa negociação bombástica. Isso mesmo que você ouviu. E não para por aí. Tem amistoso internacional com a presença confirmada do nosso camisa 10, convocação para eliminatórias da Copa e muito mais. Então já fica comigo até o fim, porque cada detalhe dessa notícia é fundamental e vai impactar diretamente o futuro do Peixe. Agora, respira fundo e bora entender tudo o que está acontecendo. O clima nos bastidores do Santos está pegando fogo, e tudo começou com uma saída inesperada. Pedro Martins, o CEO do Peixe, pediu demissão. Pois é, depois de algumas exigências que não foram atendidas pela diretoria, especialmente pelo presidente Marcelo Teixeira, Pedro não viu mais sentido em continuar no cargo. O dirigente vinha sofrendo uma pressão enorme de parte da torcida, que já pedia sua saída há algum tempo. Segundo informações, ele se reuniu com Teixeira e sugeriu algumas mudanças estruturais dentro do clube, mas o presidente, de forma categórica, não gostou das ideias e não quis ceder. Diante desse impasse, Pedro Martins entendeu que não dava mais. Pediu demissão na tarde de ontem, 27, e deixou vago um dos cargos mais importantes do clube. E aí você deve estar se perguntando: e agora? Quem vai assumir essa bronca? Pois é, torcedor, a missão do Santos agora é justamente encontrar um substituto à altura. E é aí que entra uma figura fundamental nessa história, Neymar pai. Isso mesmo. O empresário, que tem uma influência gigante nos bastidores do Santos, está atuando diretamente para ajudar na escolha do novo dirigente. Segundo o que apurou o All Sport, o Peixe já tem 3 nomes na mira, todos atualmente empregados. Um deles, inclusive, já estaria negociando com o clube. E olha só o detalhe que muita gente não sabe. Marcelo Teixeira faz questão de alinhar essa decisão com Neymar pai. O presidente entende que o empresário deve ter voz ativa na escolha do novo profissional, principalmente pelo carinho e influência que ele tem com o Santos e pela credibilidade que conquistou nos bastidores. Aliás, Neymar pai já vem trabalhando nos bastidores do Santos desde o começo do ano, e não está de brincadeira. Foi ele quem cuidou das obras no CT, fez diversas melhorias internas e, segundo relatos, os profissionais do CT Rei Pelé adoram o que ele tem feito pela instituição. É ou não é de tirar o chapéu? A ideia do empresário é clara: colocar o Santos em outro patamar. E se você acha que a participação dele para por aí, nada disso. Ele deve se reunir nos próximos dias com a diretoria para ter a palavra final sobre quem vai assumir o cargo deixado por Pedro Martins. E quem é o nome mais cotado? Torcedor, segura essa: Alexandre Matos. Isso mesmo. O mesmo Alexandre Matos, multicampeão e considerado um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, está na mira do Santos. Marcelo Teixeira quer alguém mais experiente para comandar o futebol do Peixe em 2025, especialmente depois da crise que o clube vem enfrentando dentro e fora de campo. Apesar de ainda não ter havido nenhum contato oficial com Matos, o nome dele acabou vazando e, claro, agitou ainda mais os bastidores da Vila Belmiro. Mas por que Matos? A resposta é simples: o Peixe precisa de alguém com mão firme e experiência para lidar com as questões internas, especialmente após alguns problemas de relacionamento que surgiram recentemente no vestiário, como o caso envolvendo Gabriel Veron. Ou seja, o Santos busca um dirigente que tenha capacidade de conduzir a equipe com mais tranquilidade, habilidade e, claro, resultados. Agora, enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro das 4 linhas o Peixe também está se movimentando. No último domingo, 25, o Santos conseguiu uma vitória importantíssima sobre o SC Vitória, lá em Salvador. Foi 1-0, com gol de Guilherme e participações decisivas de Gabriel Brazão e Souza. O goleiro fez mais de 7 defesas importantes, e Souza deu assistência para o gol. Mas a cereja do bolo dessa vitória foi a entrada de Neymar no segundo tempo, ajudando o Peixe a conquistar esse resultado fundamental na luta contra o rebaixamento. Com a vitória, o Santos chegou a 8 pontos, ocupando a 18ª colocação no Brasileirão Betano, 2 pontos atrás do Fortaleza, o primeiro fora do Z4. Agora, se vencer o Botafogo na próxima rodada, o Peixe pode finalmente deixar a zona de rebaixamento, mas para isso, precisa também torcer contra Juventude, Vitória, Fortaleza e Vasco no final de semana. E antes desse jogo crucial, o Santos tem um desafio internacional pela frente. Nesta quarta-feira, 28 às 19 horas, o Peixe enfrenta o RB Leipzig, da Alemanha, em um amistoso no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
E olha quem está confirmadíssimo como titular, Neymar. O camisa 10 vai jogar o primeiro tempo. Isso porque ele está diretamente envolvido na organização do evento, já que Red Bull e Puma, patrocinadores do clube alemão, são também seus parceiros. Mas claro, o técnico Kleber Xavier já avisou que Neymar será substituído no intervalo para evitar qualquer risco de lesão. Além dele, o Santos deve ter alguns outros titulares no amistoso, como Zé Ivaldo e Escobar, que estavam suspensos na última rodada. Kleber Xavier explicou que pretende fazer até 11 substituições para preservar o elenco. 1 ou 2 que iniciaram contra o Vitória no máximo. Vamos dar oportunidade para os outros. Conversei sobre a possibilidade de ser substituição livre. Pretendo usar 11 substituições, o jogo fala. Vou usar o máximo possível, sem sobrecarregar alguns, afirmou o técnico ao UOL. E já adiantou quem deve ganhar mais minutos: Tiquinho Soares, JP Chermonte, Luizão, Gabriel Bontempo e até Júlio Furch. Então, anota aí a provável escalação: João Paulo, JP Chermonte, Luizão, Zé Ivaldo, Basso e Escobar, Gabriel Bontempo, Ian e Neymar, Tassiano, Matheus Xavier, ou Gabriel Veron ou Luca Meireles e Tiquinho Soares. E como se não bastasse tanta movimentação, o Santos também sofreu 2 baixas importantes para a próxima data FIFA. Tomás Rincon e Jefferson Soteldo foram convocados pela seleção da Venezuela para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Rincon vem sendo titular absoluto e tem se destacado como o primeiro homem do meio-campo com ótimas atuações. Já Soteldo, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular, deve estar liberado para jogar pelas eliminatórias. A Venezuela enfrenta a Bolívia no dia 6 de junho, em Maturim, e depois o Uruguai no dia 10, em Montevidéu. Além dos 2 santistas, mais 4 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados: Ferraresi São Paulo, Wilker Angel, Juventude José Martínez, Corinthians e Jefferson Savarino Botafogo. Ou seja, torcedor, o Santos segue em ebulição, dentro e fora de campo. E agora eu quero saber, o que você acha da saída do Pedro Martins? Neymar pai deve mesmo ter toda essa influência na escolha do novo dirigente? E Alexandre Matos, seria a melhor opção para o Peixe? Deixa sua opinião nos comentários, quero muito saber o que você pensa. Agora se liga nessa notícia do Santos. Com a saída confirmada do Girona e um futuro incerto na Juventus, Arthur Melo volta a ser pauta no Santos, que ainda vê com bons olhos a possibilidade de contar com o volante nesta temporada. Internamente, o clube analisa com cautela a situação contratual e financeira do jogador, especialmente em relação ao seu salário elevado, que pode ser um entrave nas negociações. A diretoria santista sabe que precisa reforçar o meio de campo e enxerga em Arthur uma oportunidade de mercado, principalmente pelo momento do atleta, livre no mercado e motivado a reencontrar seu bom futebol. Além disso, a relação próxima entre Arthur e Neymar segue como um trunfo, já que o craque do Peixe tem papel importante nas conversas e pode ajudar a convencer o volante a finalmente vestir a camisa alvinegra. O staff de Arthur, por sua vez, está aberto a ouvir propostas e enxerga o Brasil como uma alternativa viável para o atleta retomar a confiança e o protagonismo que perdeu nos últimos anos. Outros clubes brasileiros inclusive monitoram a situação, mas o Santos larga na frente pelo histórico recente de negociações e pelo projeto esportivo que oferece. Agora, a grande questão é: o Santos vai intensificar de fato essa investida ou vai recuar diante dos altos custos envolvidos? E você, torcedor, gostaria de ver Arthur Melo atuando na Vila Belmiro ao lado de Neymar? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos santistas. Bora juntos nessa caminhada, Peixão sempre!